Oi pessoal, de volta aqui, né, pra gente bater um papo. E eu vou começar falando sobre como é que fala? A questão do vestuário floridiano, né? Então, uma coisa que você vai perceber do Código de Vestimenta americano, dá uma olhada, é mais ou menos isso aqui. A regra é o seguinte: não pode combinar nada. Tem que estar tudo bagunçado, não pode uma cor combinar com a outra, porque senão você está fora da moda floridiana. Então todo mundo aqui na Flórida tem que ter direito a uma camiseta como essa, assim dá uma olhada, né? Típica da Flórida, para poder fazer parte aqui do contexto. Na verdade, quando você sai de fim de semana, de férias, o pessoal tá sempre com uma camiseta desse tipo, ou pior do que essa, em termos de colorido. Agora, falando, né, do que a gente procura sempre estar falando aqui para vocês, é o seguinte: por que a gente vem explicando e se empenhando tanto em trazer essa informação para as pessoas? Por exemplo, quando nós descobrimos que a parte respiratória poderia ser um grande problema, e esse problema estava sendo causado pela arcada dentária, então nós passamos a pensar da seguinte forma: como eu vou corrigir essa estrutura da arcada para fazer com que esse meu paciente respire melhor? De que forma eu posso realizar uma reabilitação protética ou um tratamento de correção ortodôntica para o paciente respirar melhor? Daí isso foi nos guiando, né? Imagina que isso aconteceu há mais de 30 anos atrás, quando eu, Dr. Rogério Pavan, descobri que a boca tinha relação com o sistema respiratório. Então, a partir dali, eu comecei a usar essa linha de pensamento. Então, sempre que eu estava ali realizando um tratamento, vamos dizer que eu ia fazer uma dentadura para o paciente, e eu pensava, como que eu vou desenhar esta prótese para que esta paciente ou este paciente possa respirar melhor? Estou só falando da parte respiratória hoje, né? Então, como que eu posso fazer para que ele possa respirar melhor, né? Então, aí eu desenhava aquela dentadura de forma a permitir que o paciente tivesse uma respiração mais adequada. E o processo foi se multiplicando de certa forma, porque nós tínhamos que pensar como corrigir os dentes, né? Então, por exemplo, se eu corrigir os dentes de um paciente e eu pensar em desgastar os dentes, eu vou fazer com que ele tenha um fluxo respiratório melhorado? Aí vamos analisar. Olha a estrutura da arcada, olha o espaço da língua, e aí a gente chega à conclusão que não. Então, não é ideal que a gente desgaste os dentes. Se eu retirar dentes para fazer a correção, eu vou melhorar o fluxo respiratório? Aí faz análise, estuda, verifica, pega casos que já foram tratados, onde os dentes foram retirados ou desgastados, e aí você vê que não é o caminho realizar esse tipo de coisa. Então veja que isso foi orientando a nossa forma de trabalhar. Então daí nós passamos a verificar que não poderia ser feito assim. Outra questão: vamos retirar os dentes do siso, puxar os dentes do paciente na região onde os dentes do siso estão, e desta forma eu consigo alinhar os dentes da frente. Mesma coisa. Isso traz benefício para a parte respiratória? Não traz. Então não vamos aplicar. E foi isso norteando a gente na tomada de decisão do que a gente deveria ou não fazer para cuidar da saúde das pessoas. Então, esse é um resuminho. Basicamente é isso. Se você quiser saber mais, fala com a gente, tá bom? Forte abraço. Agora, falando, né, do que a gente procura sempre estar falando aqui para vocês, é o seguinte: por que a gente vem explicando e se empenhando tanto em trazer essa informação para as pessoas? Por exemplo, quando nós descobrimos que a parte respiratória poderia ser um grande problema, e esse problema estava sendo causado pela arcada dentária, então nós passamos a pensar da seguinte forma: como eu vou corrigir essa estrutura da arcada para fazer com que esse meu paciente
respire melhor. De que forma eu posso realizar uma reabilitação protética ou um tratamento de correção ortodôntica para o paciente respirar melhor?